Fala família, seja bem-vindo aí novamente ao canal, aqui quem fala é o Leandro Terra. Hoje eu quero falar sobre relacionamento, mas eu quero falar sobre a questão do medo do relacionamento, do medo de falar com as pessoas, de lidar com as pessoas. Esse medo de se relacionar com as pessoas é algo comum, é algo complexo, tem os motivos pelo qual isso surge na sua vida, isso tudo vai ser citado aqui nesse vídeo. Só te peço que fique até o final do vídeo para que você possa entender tudo. E, gostando do vídeo, já se inscreve no canal, deixa um comentáriozinho se quiser, deixa o joinha. Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Se você já se identificou com essa questão que eu acabei de falar agora, eu tenho algumas dicas aqui que com certeza me ajudou e vai te ajudar também. Na verdade, está me ajudando ainda. Porque nessa época de hoje a gente se machuca com tantas pessoas, se decepciona com tantas pessoas. Na verdade, se decepcionar, eu já nem me decepciono mais, porque eu já espero que alguém sempre vai dar um vacilo, que o ser humano é falho. Mas a gente fica chateado, né, quando isso acontece. A gente tem o costume de generalizar que todo mundo é assim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então aqui vai algumas dicas. A primeira é entender a origem do medo. Como eu já falei, isso surge de alguma coisa que aconteceu com você lá no passado. Eu e minha família estamos indo para um ambiente novo. Ficamos 20 anos no ambiente antigo, onde fomos 3 vezes machucados. Na terceira eu falei, não dá mais para ficar aqui. Tentamos a primeira vez, a segunda, na terceira já perdemos a confiança nas pessoas, não dá para ficar, e a gente está indo para um novo ambiente. Só que aí vem a questão lá de trás. Como eu falei no vídeo anterior, a claustrofobia lá de trás, né? Aquilo que está nos apertando, falando, vai ser tudo igual, as pessoas são assim, e a gente está lutando contra isso. Por falar sobre essa questão desse vídeo, se você não assistiu, dá uma olhada aí. O nome é claustrofobia emocional, você vai gostar muito, tá bom? Mas voltando pro vídeo de agora. Isso nos acompanhou, essa claustrofobia que estava nos amassando, querendo botar a gente dentro da caixa, sozinho ali, eu e minha família, pra gente apodrecer, mas a gente está lutando contra isso. E Deus está colocando pessoas no nosso caminho, a gente está conhecendo outras pessoas, as coisas estão fluindo. Mas se a gente olhar para as pessoas e generalizar, isso aqui é igualzinho fulano de tal, começou assim, ó, simpático, eu ajudei, daqui a pouco vai estar virando as costas, vai estar enfiando a faca igual o fulano me enfiou também. Então, uma das principais coisas são o que já fizeram com você no passado. Eu estou falando de algo recente com a minha família. Mas tem coisas lá de trás também da adolescência, da juventude, ou talvez da criação, da sua infância, que você carrega até hoje. Você precisa colocar isso na cruz de Deus, você precisa colocar isso aos pés da cruz, você precisa colocar isso para fora, você precisa ir no psicólogo, no psiquiatra, você precisa de ajuda, falar com um amigo. Uma pessoa me contou um segredo de infância dela, que aconteceu há muito tempo atrás, e ela vinha carregando isso sozinha. Quando ela me contou, ela desabou. E eu senti ela totalmente diferente comigo, e até meu modo de agir e pensar com ela também. Que ela fala assim, por que essa pessoa é assim? Por que faz isso? Mas tinha um bloqueio, tinha algo que prendia ela desde lá de trás. Então ela colocou isso pra fora, ela já falou pra mim. Isso já é muita coisa, porque ela agora se sente à vontade para falar com outras pessoas, talvez com um profissional, com alguém que acompanha ela, um líder, alguma coisa assim. E principalmente Deus. Deus, eu sei que Ele vai tratar direitinho. Se você colocar o teu joelho no chão, você começar a buscar intimidade com Ele, colocar isso pra fora, eu tenho certeza que Ele vai te limpar tudinho. Que Ele é o maior psicólogo dos psicólogos, o maior médico dos médicos, você pode ter certeza. Então a primeira coisa são os traumas do passado, a raiz. Você tem que identificar a raiz. Por que eu sou assim? Por que eu tenho medo de falar com as pessoas? Por que eu não gosto de ficar com fulano, ciclano? Por que eu não gosto que meu filho, que minha filha saia com fulano, ciclano? O que aconteceu comigo? Você tem que identificar isso. Até para que você não possa passar os seus traumas para os seus filhos, né? Para as pessoas em volta de você, você tem que tratar. Quando você consegue identificar, você consegue diferenciar o que é o passado do presente. O que aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer com o presente. Você vai pegar o passado sim, para você tomar experiência, ficar escaldado. Olha só, eu não vou dar mais esse mole, eu não vou acreditar nessa pessoa da forma como eu acreditei, de corpo e alma, não vou entregar por completo, vou ficar com o pé atrás. Mas também você não vai evitar, você não vai ficar com trauma, com medo das pessoas. É até engraçado eu falar isso, porque é algo que eu tô lutando, que eu tô vivendo. Isso é verdadeiramente sério que eu tô falando. Eu ajudei muitas pessoas na minha juventude, e muitas das pessoas que eu ajudei se afastaram. Mas eu sei que a minha missão era aquela. Deus me usou para ajudar aquelas pessoas. Não tem que cobrar que aquelas pessoas retribuem para mim. Deus vai usar outras pessoas também para me ajudar, e vai usar outras pessoas para ajudar essas pessoas que estão me ajudando. É assim que acontece. A gente planta e colhe. É um ciclo. Então, o segredo é controlar suas emoções atuais. Não deixe o passado te atormentar. Você não pode dirigir olhando para o retrovisor, olhando para trás. Você tem que dirigir para frente. Também não estou falando que você tem que pular no relacionamento de cabeça. Você tem que examinar, tem que pegar a experiência do passado, aquilo que não deu certo, falar, olha só, essa parte aqui não deu certo, eu vou trabalhar mais isso aqui no relacionamento com as pessoas que vierem a partir de agora.
vou pisar em ovos, vou tomar cuidado, não vou sair abrindo as portas da minha casa para qualquer um, não vou sair abrindo meu coração para qualquer pessoa. Você vai criar um vínculo de amizade ali, mas sempre com o pé atrás. Jesus fazia isso com as pessoas, ele ajudava, ele não fugia das pessoas, mas ele também sabia quem eram as pessoas. Ele sabia quem era o ser humano e tomava muito cuidado com isso. Ele guardava o coração dele e mandava os discípulos também guardar o coração deles. Comece com conexões leves. Começa com amizade leve, troca uma ideia, manda uma mensagem. Nada de já sair entrando na casa da pessoa, nem a pessoa sair entrando na tua casa. Começa devagar no trabalho também, está iniciando uma nova fase, não sabe quem são as pessoas. Geralmente os antigos chegam, começa a falar mal do trabalho, da empresa, vai pisando em ovos, vai tomando cuidado, vai mudando de assunto, vai desconversando. Se aquela pessoa não gostar do teu jeito, ela vai meter o pé. Outras pessoas vão se aproximar de você, se adaptando à tua personalidade e te respeitando, que é o mais importante. Então, começa assim, com bate-papo longo, vai observando, vai vendo se aquilo que a pessoa fala realmente é aquilo que ela vive. Participa de grupos que tem a ver com você, vai se adaptando, vai chegando devagar, vai vendo quem são as pessoas que você tem que se aproximar mais, aquelas que você percebe que você tem que evitar, se distanciar. Vai examinando, vai chegando devagar. Você fazendo isso, você não vai trazer o trauma do passado, de que você se magoou, as pessoas vão vir no tempo certo. Outra coisa é isso, não tente ser amado de uma vez, não tente fazer tudo para agradar os outros, para as pessoas te amar. Não, as pessoas têm que te amar, te respeitar do jeito que você é. Se você gostou de uma pessoa, do estilo da pessoa, mas você está vendo que a pessoa está te evitando, fazer o quê? Bola para frente. Vai lá, Deus vai colocar outras pessoas no seu caminho. E a vida é um ciclo, você vai conhecer um amigo, daqui a pouco você vai conhecer um amigo do teu amigo, e aí vai se expandindo, você vai ganhando novos horizontes, novas amizades, e o bom é que você vai estar com uma bagagem, com uma experiência. Por que os jovens se decepcionam tanto? Por falta de experiência, porque eles não viveram isso, eles têm que viver isso na juventude deles, na adolescência, na juventude, eles têm que viver. Para quê? Para que quando chegar lá na frente, na fase adulta, eles já têm essa maturidade, eles já sabem lidar com isso, até mesmo para poder passar para os seus filhos, para as pessoas mais novas. Não tem como, você vai se decepcionar nessa vida com alguém em algum momento. Eu acredito que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui já se decepcionou. Se por algum milagre você nunca se decepcionou com ninguém, você pode ter certeza que vai vir um indivíduo e vai te decepcionar. Eu digo enviado por Deus, por quê? Porque Deus permite isso até para te amadurecer. Então o objetivo aqui é construir um relacionamento sadio, com confiança gradualmente. E aí você vai percebendo se as pessoas podem ser gradualmente acolhedoras para que você possa ter um relacionamento assim mais profundo. Eu tenho amigos com mais de 20 anos. Às vezes a gente se desentende, mas um conhece o outro. A gente não fica com o coração cheio de rancor porque a gente já se conhece. Às vezes ele me chateia, às vezes eu chateio ele, a gente passa 2, 3, 4 dias sem se falar, às vezes um mês. Daqui a pouco a gente tá mandando mensagem um pro outro, tá brincando um com o outro. E isso é amizade já estruturada. Não quer dizer que você tenha fim, mas porque um respeita o ambiente do outro. A linha que a gente traça, ó, você não pode passar daqui, nem eu passo daí. Passou a falta de respeito. A gente respeita essa linha e está se mantendo até hoje. Uma das coisas muito importantes que eu sempre falo nos meus vídeos é a autocompaixão. Você precisa estar bem com você, porque se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com as outras pessoas. Quando eu passei esse processo com a minha família, eu não queria falar com ninguém. Mas não é porque eu não gostava das pessoas, é porque eu não estava bem comigo, então eu não estava confiando nas pessoas. Para mim, todo mundo queria se aproximar para saber do que aconteceu, para jogar no vento, para sair fazendo fofoca, porque a minha autocompaixão estava no nível lá embaixo. Então você tem que estar com a tua autocompaixão bem, você tem que estar tratando de você, e você faz isso como? Buscando intimidade com Deus, que Ele que vai te mostrar que você é falho, que você precisa de ajuda, que você precisa dele, que se você confiar nele, Ele vai colocar as pessoas certas no teu caminho, vai dar a direção certa para você. Então quando você começa a tratar de você, daqui a pouco você está conseguindo rir para as pessoas, brincar com as pessoas. Não são poucas as pessoas que se separaram de relacionamentos, casamento mesmo, e falava assim para mim, não quero mais casar, nunca mais. Mágoa, tristeza, decepção, mas depois, né, Deus vai tratando, o tempo vai tratando também, Deus vai usando o tempo para tratar, daqui a pouco a pessoa já está conhecendo outra lá e está casando de novo. Uns vacila, né, vai com muita sede ao pote de novo, quebra a cara de novo, mas os outros não, o outro já vai mais sábio, pegando a experiência do passado e indo devagar, gradualmente, e assim tem que ser. Eu tô falando isso porque eu já trabalhei com equipe de casais e também trabalhei com jovens, com adolescentes. Então eu vi os dois lados da moeda. Às vezes eu vi o filho falar alguma coisa e os pais falar outra na reunião. E eu ficava examinando, falei, caramba, fulano tá falando isso aqui, mas o filho tá com razão. Nem sempre é os pais que tá com razão. A gente acha que geralmente os pais estão sempre com a razão, mas às vezes não.
E quando você, pai, não está com a razão que você faz isso, tu está traumatizando teu filho, que de repente vai levar isso para 40, 50 anos para a vida dele e ainda vai ter filho para os netos. A Bíblia diz que nós, pais, não temos que irritar nossos filhos, e os filhos obedecer aos vossos pais. Tem uma frase que eu vejo muito na camisa das pessoas, uma vez eu quase comprei, que diz que a gentileza gera gentileza. Isso é verdade, nem sempre vai gerar gentileza. Às vezes tu vai ser gentil com a atendente, ou você vai ser gentil com uma pessoa na rua, a pessoa vai ser um grosso, vai te dar uma patada, vai ser ignorante com você. Mas você foi gentil, é isso que importa. Essa pessoa está com um problema. De repente alguém feriu ela, está nesse processo de tratamento. Você não pode deixar que ela te contamine, você tem que contagiar ela. Invista em você, invista nos seus valores, nas suas paixões, naquilo que você gosta. Eu gosto muito de quê? De estar com a minha família, eu gosto muito de ler livros, de ver documentários, de ver filmes. O filme abre muito a minha mente. Eu gosto muito de estar ali conversando com Deus, falando com pessoas que conhecem da palavra de Deus, que me fortalecem. Eu gosto muito de mensagens de autoconfiança. Eu gosto dessas coisas e é disso que eu me preencho para saber lidar com as pessoas. Minha esposa fala, você é louco, você só vive vendo documentários de psicopata, de serial killer. Sim, porque aquilo dali me ajuda a entender a mente humana, entender que o humano não é confiável. Eu não sou confiável, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Então tem que tratar com aquela pessoa entendendo que ela, de uma hora para outra, ela pode surtar, pode fazer algo que as pessoas falam assim, você fez isso? Como a gente viu aí, né? Uma criança aí de 14 anos matou todos os pais. E a gente não sabe o que acontecia dentro daquela casa para despertar, né, isso na mente daquele jovem. A gente não sabe de nada, a gente não pode julgar nada. A única coisa que a gente tem que fazer é buscar a direção de Deus, buscar discernimento para saber para onde caminhar, o que fazer e o que falar. E buscar se conhecer o máximo possível, que na verdade você não vai conseguir se conhecer por completo, somente Deus. É por isso que Deus coloca o Espírito Santo em nós, para que Ele possa pegar aquelas coisas que estão lá dentro, que nem a gente sabe que existe, aquelas emoções lá do passado, e às vezes bota à tona, quando a gente coloca isso diante de Deus e Deus vai tratando a gente. Então, a gente precisa da direção do divino, não adianta. E lembre-se que para construir novas amizades, novos relacionamentos saudáveis, leva tempo. Você tem que levar confiança à pessoa, você tem que pegar confiança para aquela pessoa também. Não sai abrindo as portas do teu coração, da tua casa, da tua mente. Não sai falando seus problemas para as pessoas. Porque de repente você vai falar para a pessoa errada e aquela pessoa vai usar isso contra você quando estiver chateado contigo. Seja gentil com você mesmo, seja gentil com o próximo, seja gentil, esteja com os olhos e ouvidos abertos para entender o que Deus quer para a tua vida. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, que eu deixo para você nesse vídeo. Se você gostou dessa mensagem, tem outras mensagens iguais falando sobre desenvolvimento também, tanto pessoal quanto o nosso desenvolvimento com Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Se gostou dessa mensagem, deixa um joinha, comenta alguma coisa e compartilhe que alguém precisa ouvir também, tá bom? Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Fica com o meu abraço, mais importante, fica com Deus.